as bênçãos, as árvores frutíferas, todas as árvores que eram necessárias para a alimentação do homem, tudo ali foi dado, de mãos beijadas ali, a Adão e Eva. E ele disse: da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Mas tem uma árvore da vida também, no meio do jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. E ele foi recomendado a Adão que ele não comesse daquela árvore, mas nós sabemos a história. No final, Eva aceitou ali a insinuação da serpente, aceitando ali o oferecimento da serpente, comeu daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e também ofereceu a Adão. Ele também aceitou, e quando ele aceitou também veio também até o Senhor viu ali que eles tinham desobedecido a Deus, se escondeu da presença do Senhor. Quando o Senhor veio na viração do dia, eles teceram roupas ali, teceram algum objeto ali, alguma coisa para cobrir a sua nudez, teceram alguma coisa para que... E quando o Senhor chegou na viração do dia, eles estavam escondidos. Adão, onde tu estás? Eu sabia que Adão estava escondido. Mas foi essa pergunta. Adão, ele estava escondido da presença de Deus, porque ele tinha acabado de pecar, desobedecer a Deus. Ele sabia do que Deus tinha dito: não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Se tu comer dessa árvore, tu morrerás. Tu morrerás. E ele assim desobedeceu a Deus, não aceitou aquele fruto ali que Eva lhe ofereceu também. Ele, ao aceitar aquele fruto, caiu ali na condenação, no pecado, na desobediência a Deus. Mas tudo ali foi criado com o pensamento de que houvesse ali uma comunhão com Deus, não desobediência a Deus. Mas hoje, queridos, nós vemos isso, a desobediência na humanidade por causa de um homem só. Entrou o pecado na humanidade, mas por causa agora de um homem só, Jesus Cristo veio a salvação, veio a reconciliação do homem com Deus. O homem pecou, mas Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E Satanás seria derrotado, como foi derrotado na cruz do Calvário. E quando chegou na hora mais importante ali, da morte de Jesus, e estavam as pessoas reunidas esperando esse momento ali, esse homem vai morrer. Ele veio aqui falar da salvação. E a maioria das pessoas ali que recriminavam Jesus estavam ali. Os soldados faziam sorte das suas vestes ali. Faziam sorte. E chegavam ali, ficavam ali, blasfemando de Jesus. Muitos ali blasfemavam de Jesus. E ele estava ali com o único pensamento: salvar a humanidade. Nos conceder a salvação. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo aqui na terra, Pai. Apesar de eles estarem sofrendo, queridos, sendo condenados pelaquela turba de gente ali, que estava reunida ali, quando na hora da condenação ali, da escolha, entre Barrabás e Jesus Cristo. Herodes ainda fez ali um oferecimento, uma escolha. Escolham aí. Vocês querem que solte Barrabás ou Jesus Cristo? Eles preferiram condenar o autor, o Salvador. Preferiram condenar o Salvador. Não, crucifica, solta Barrabás. E aquela multidão, aquela turba de gente condenava Jesus Cristo, queridos. Veja o que sucedeu com Jesus Cristo ali, de sofrimento, de recusa ali dos judeus. Eles não veio para o que era seus, como diz a palavra, e eles não receberam. Não foi recebido ali de bom grado nos seus corações ali. Jesus disse: eu sou o Messias, o Salvador. E aqueles homens se levantavam, blasfemavam, religiosos, falavam mal de Jesus Cristo, aquela turba de gente ali. E Jesus suportou tudo aquilo, por amor de nós, naquela cruz do Calvário, nos dispensando o grande amor de Deus para a humanidade. A salvação e o perdão de Deus foi concedido ali. Nós podemos hoje, queridos, recebermos esse presente de Deus em nossas vidas. Nós podemos receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi assim: Deus na criação fez o homem, sua imagem e semelhança, com o único pensamento: comunhão do homem com Deus. Ele viveria eternamente aqui na terra até ser o quê?
ser transladado, não enfrentaria nem a morte. O homem não enfrentaria nem a morte, seria transladado para a glória, como aconteceu com Enoque e como aconteceu com Elias. Foi transladado para a glória, nem enfrentou a morte. Glória seja dada ao... Era esse o pensamento de Deus, para que o homem não fosse transladado, não enfrentasse a morte. Mas aconteceu deles desobedecerem a Deus, enfrentar a morte, como o Senhor disse: se vocês comerem dessa árvore da ciência do bem e do mal, vocês morrerão, haverá morte. E dali começou Deus a falar do que das condenações na sua vida por causa da desobediência. Disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E o gado conforme a sua espécie. E todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós teríamos o domínio sobre toda a terra, queridos. Mas nós perdemos. Por causa da desobediência do homem, nós perdemos o domínio sobre toda a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, nós perdemos o domínio, e muitas vezes o homem é dominado por Satanás. É dominado, ele não tem domínio próprio, e Satanás pinta e borda com ele, faz ele pecar, faz ele matar, roubar, destruir. Como Satanás, o pensamento de Satanás é esse. Ele conduz o homem à mesma atitude aqui na terra: matar, roubar e destruir. O homem é dominado, em vez de dominar, é dominado. É dominado, se torna uma pessoa, um capacho. Amarra ele pela garganta ali e leva ele para onde ele quiser, como capacho. Vai para um lado, vai para o outro. Lá vai o homem, sendo conduzido por Satanás. Em vez de ele ter domínio aqui na terra, ele é dominado. Ele é dominado por. Mas o Senhor veio nos conceder, ele diz aqui na sua palavra: olha, o homem foi feito para dominar a terra. Dominar, mesmo que Satanás tenha sido lançado sobre a terra, com o pensamento único de matar, roubar e destruir, mas nós temos domínio sobre a terra, porque o Senhor tinha falado desde o jardim do Éden: o homem foi criado para ter domínio sobre a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória seja dada, e macho e fêmea os criou. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim, queridos, que Deus faz nossas vidas. Ele tem feito na humanidade, ele criou tudo isso com o único pensamento: que nós dominássemos a terra, dominássemos toda a terra, e não fôssemos dominados, não. E não fosse dominado, isso chama-se domínio próprio. Do homem, do jovem, não ser dominado pelas pulsões da carne, pelas pulsões do pecado, que levam a pecar, a se destruir a sua própria vida, conduz ele a pecar, a se beber, a drogar-se. Tudo isso é um homem sem domínio próprio, é dominado pelas pulsões da carne. A carne manda, lá vai ele fazer. Lá vai fazer, não tem domínio próprio, mas sofre, mas padece, porque não tem um domínio próprio de Deus na sua vida. Hoje nós temos esse domínio, porque nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos concede força para resistirmos também. Resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Ele nos concede força para nós resistirmos e sermos mais que vencedores, como o Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa pulsão, esse desejo da carne, ele é dominado
pelo Espírito Santo de Deus, vale. E escraviza ali aquele domínio, aquele vontade, aquela pulsão da carne de matar, de roubar, de destruir, de acabar com a sua própria vida, de bebedice, de prostituição. Lá vai aquela carne comandando o homem aqui na terra, e vem o Espírito Santo de Deus e chega e diz: a minha habitação tem que ser santa. Nosso corpo é tipo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe ajudar, mas você tem que dar lugar, tem que abrir o seu coração e deixar esse Espírito Santo de Deus, como ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nosso ser, em nossa alma, em nossa vida. E ele vai nos dar força para resistirmos às pulsões da carne, os desejos da carne, o desejo de Satanás, que às vezes enfrenta na mente do homem o desejo de matar, de fazer o mal aqui na terra. Aí vem Jesus Cristo com o seu Espírito Santo e chega ali a habitar em nós, dizer: você pode, você consegue, você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você não está só, você não é solitário aqui na terra, não. Você tem a presença de um Deus vivo na sua vida agora. Você pode testemunhar dessa grande bênção da salvação na sua vida. Você aceitou o Salvador, Jesus Cristo, abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa raiar essa luz de Deus na tua vida, essa luz. Como ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda na luz não está em trevas. Não está em trevas, mas a luz raiou. A luz raiou, querido. Nós podemos agora recebemos essa luz que vai resplandecer nossas vidas. Nos faz lembrar aquela passagem de Moisés, quando subiu ali ao monte ali para receber a tábua dos 10 mandamentos. E quando ele descia ali, queridos, o seu semblante estava brilhando ali, iluminado. As pessoas não conseguiam até contemplar, olhar para Moisés, de tão brilho que tinha na sua face. Porque ele estava ali, quando ele chegava na presença do Senhor, ele levava uma no seu rosto, levava uma coberta no seu rosto, e lá no local onde estava o Senhor, ele tirava aquela coberta. Quando chegava diante daquela multidão de pessoas, ele tirava aquele pano. E aquelas pessoas começaram a dizer: está brilhando o teu semblante, Moisés, que coisa linda, que coisa maravilhosa. As pessoas não conseguiam nem ver o semblante de Moisés, daquela luz que resplandecia na sua face. Nós recebemos, queridos, não dessa forma, dessa natureza, um semblante da presença de Deus na vida de Moisés, não. Mas hoje recebemos sim a presença de Jesus Cristo, que passa a habitar em nossa vida e faz resplandecer a sua glória no nosso semblante também. Não dessa forma de uma luz, mas de uma forma que as pessoas vão contemplar e vão dizer: essa pessoa não é a mesma, essa pessoa mudou, o seu semblante está testemunhando, o seu semblante está denunciando que essa pessoa tem um semblante diferente do que é no mundo. O semblante do mundo é um semblante triste, amargurado, angustiado, com aquele semblante decaído, mas quando tem um encontro com Jesus Cristo, o seu semblante muda, queridos. Um semblante alegre, resplandecente na sua alma, começa a resplandecer a glória de Deus na sua alma, no seu semblante. As pessoas testificam: esse aí é um servo de Deus, essa daí é uma serva de Deus. Estou vendo no seu semblante, ele é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Glória seja dada ao nome do Senhor. E coisa maravilhosa que nós recebemos essa presença gloriosa do Senhor em nossa alma, em nosso ser. Nós podemos ser aqui, como uma luz aqui na terra, resplandecer essa glória,
e as pessoas poderem receber Jesus Cristo como Salvador, e essa luz, quando esse raio, queridos, entra ali quebrando as barreiras do teu coração e começa a entrar ali penetrando na tua alma, o Senhor diz que a sua palavra é como uma faca, uma espada afiada em 2 gumes, penetra até as juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então essa mesma palavra aqui, que nós estamos proclamando no Evangelho aqui, ela pode divisar a sua alma, ela divide a sua alma e consegue penetrar por mais impedimento que existe ali no seu coração, na sua vida. Ah, eu não creio, eu não aceito. Mas quando o Senhor ali entra com a sua palavra ali, começa a quebrar essas barreiras que às vezes o homem tem no seu coração, que impede que o poder de Deus, o Evangelho, chegue ali e transforme a sua vida. Um novo homem, um novo jovem, moldados agora pelo Espírito Santo de Deus, que vai resplandecer essa glória tão maravilhosa no seu semblante. Quando os jovens olharem para você, vai dizer: isso aí não é o mesmo não. Se era José, eu acho que esse nome José está diferente. Não é o mesmo jovem não, ele tem um semblante diferente. As pessoas vão começar a perceber uma diferença na sua vida, porque o seu semblante vai denunciar. Eu me lembro uma vez de um pastor aqui em Afogados, quando ele dizia ali, pregava ali, na igreja que tinha ali no Pontilhão de Afogados, que era chamada a Igreja Batista Canaã, e tinha um pastor ali que era chamado Pastor Jair. E ele pregava assim: irmãos, quando alguém é transformado, quando alguém é salvo por Cristo, o seu semblante ali parece redondinho, parece um semblante de Cristo. Quando nós olhamos para aquela pessoa, nós vemos ali o semblante de Jesus Cristo. Naquela vida a pessoa mudou. Não é o mesmo semblante não, o semblante mudou na sua vida. Glória seja dada ao nome. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz com nossas vidas, transforma nosso ser, a nossa alma, o nosso semblante. Nós começamos aquele semblante triste, amargurado, angustiado, passa a ter um semblante alegre, feliz. Não alegre, um semblante feliz, um semblante alegre. Muda totalmente a característica desse semblante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos assim, vivendo uma época muito difícil. Quando Deus criou o homem, e ali Adão e Eva começou a multiplicar-se, como o Senhor tinha dito, nasceu Caim, depois nasceu Abel. E todos conhecem essa história. Quem foi que matou Abel? Foi Caim. Porque Abel ofereceu um sacrifício de animais, e Deus recebeu o sacrifício de Abel e Caim. Foi oferecer ali verduras, animais, do fruto da terra, e Deus não recebeu aquele sacrifício. O que foi que aconteceu com Caim? Ele ficou invejando ali, ficou com inveja de Abel. O que foi que ele fez? Ele matou Abel. Ele matou Abel, querido. A primeira morte na terra foi Caim matou Abel. Quem não conhece a história? É muito contada. Foi a primeira morte que aconteceu aqui na terra. Mas hoje nós estamos vendo aí quantas mortes têm acontecido na terra depois do pecado, depois da desobediência dos homens. Quantas pessoas têm morrido aqui na terra, sejam mortas, sejam assassinadas, e de várias maneiras Satanás tem se aproveitado dessa situação para fazer com que o homem tire a vida do outro semelhante. Eu não digo às vezes a polícia, no dever do seu cumprimento, do seu dever, às vezes tem que atirar. Inclusive até a polícia americana é assim. A polícia americana, todo mundo sabe disso. Se disser para uma pessoa, baixa o braço. Se disser para uma pessoa, não faça isso, se a pessoa fizer, eles atiram. A polícia americana é assim, não sei aqui no Brasil como é o procedimento, mas nos Estados Unidos é assim. Eu vi um vídeo ali do cidadão que estava saindo dentro do carro, e o policial disse: não faça nenhum movimento, fica aí parado. E a pessoa foi fazer o movimento, suspeito ali, ele pegou e atirou. Essa é a realidade. Hoje, eu não digo policial que tem no dever para proteger, às vezes, a vida de um terceiro, de uma coletividade, ele tem que agir no cumprimento do dever
e ali ter obrigação de atirar, né? Mas nós vemos às vezes, nós temos que termos, né, uma compreensão da palavra de Deus, e nós, quando temos compreensão da palavra, nos ajuda, queridos, a nós discernirmos alguns fatos que acontecem. Muitas vezes nós nos deparamos com situações ali que nós temos que agirmos. Nós temos que agirmos. Mas quando Deus está no controle, é diferente. Quando Deus está no controle, queridos, nós não vamos ser precipitados, não. Ah, porque eu tenho que agir agora, desse jeito. E depois a pessoa vê que se tu tivesse se precipitado, as coisas aconteceriam de outra forma, de outra natureza. Então nós temos que ter uma sabedoria de Deus para agirmos. Agimos aqui na terra, mesmo na condição de um policial, né? Nós temos que agir, mas não agimos ali precipitadamente, mas com sabedoria aqui na terra. Glória seja a dada ao nome do Senhor. Estava vendo ali, na Bahia. Na Bahia aconteceu uma abordagem de 4 jovens dentro de um carro ali. E aquele carro era suspeito de roubo. E naquele carro existia 2 jovens pregadores do Evangelho. Veja que situação. 2 jovens pregadores do Evangelho. Matheus Salles, que é até muito conhecido no Brasil, e estava naquele carro. Não sei se estava ali aproveitando na carona naquele carro, mas quando foi abordado pela polícia ali civil daquele estado da Bahia, aqueles policiais ali mandaram, começaram ali. Houve aquele tiroteio, eles atiraram e começaram ali. Os 2 jovens, que é um pregador do Evangelho, saíram ali daquele carro. Segundo as testemunhas, dizem que ele levantou os braços e disse: olha, eu estou me entregando, levantou os braços, se entregando ali. Mas segundo a testemunha, o policial civil ali, que estava ali diante daqueles pessoas que eram suspeitas ali, já tinha feito uma investigação de roubo ali de veículos, e ele, segundo as testemunhas, ele atirou. Ele atirou naquele jovem pregador que estavam com as mãos levantadas, dizendo que queria se entregar. É por isso que eu digo que às vezes nós temos que ter, não sermos precipitados. Às vezes no dever, do cumprimento do dever, nós temos que buscar a sabedoria de Deus também. Deus dá livramento, Deus dá sabedoria para nós não agirmos precipitadamente. E as pessoas chegaram a dizer que ele foi morto por engano. Esse jovem pregador foi morto por engano. Mas a realidade é essa. Infelizmente que acontece isso no Brasil. O delegado chegou a culpar e disse que os pregadores estavam envolvidos naquele crime ali. Mas não justifica por isso. Uma pessoa tem que ter o direito de defesa. Nós temos que ter uma sabedoria disso. Sabedoria para isso. Para nós não agimos precipitadamente. Glória seja dada ao nome. Os familiares ficaram tristes e fizeram aquela reunião, chamar até deputados de outros estados para encabeçar essa causa ali em favor desse pregador, e foi condenado, foi como bandido, e estava o seu nome ali manchado como bandido, e foi condenado e acusado como bandido. Então as pessoas estavam se levantando ali para em defesa do pregador Mário Salles, lá da Bahia, um pregador, um jovem de 25 anos, estudava muito bem a palavra. Se você chegasse aqui para pregar o Evangelho, vocês ficariam admirados com esse jovem de 25 anos, bem preparado, estudava bastante a palavra de Deus, me chamava a atenção, estudava bem as mensagens, era bem inteligente, bem sábias aqui na terra. Como alguém que se dedica à palavra de Deus vai se envolver, queridos, com o crime aqui na terra? Qual era o objetivo de alguém se envolver com o crime aqui na terra? Que vantagem essa pessoa teria? Uma pessoa, quando se dedica ao ensino da palavra, ao estudo da palavra, uma pessoa que tem amor pelas almas e quer que o Evangelho chegue, alcance vidas, almas aqui na terra. Quando alguém é assim, deseja, tem vontade de se dedicar ao estudo da palavra, é uma pessoa que ama
que ama a palavra. E o desejo dele é que o evangelho se expanda aqui na terra e vidas possam ser alcançadas pelo evangelho. É por isso que nos chama a atenção esse jovem de 25 anos, Mário Salles, que foi morto ali numa abordagem policial da Polícia Civil ali no estado da Bahia. Eu estou aqui dando as minhas palavras de condolências à família ali de Mário Salles. Está sendo gravado aqui, vou postar no YouTube. Que Deus console os seus familiares. Eu sei que não é fácil, queridos. Eu sei que perder um filho, perder um pai, um jovem de 25 anos, nós ficamos tristes também com a morte desse jovem, pregador, pregava em cruzadas evangelísticas, uma coisa mais linda do mundo. Eu vi ele pregando, coisa linda, queridos. A mensagem ali daquele jovem de 25 anos se dedicava ao estudo da palavra, como tem muitos jovens assim, que quando se dedica ao estudo da palavra, ele se destaca aqui na terra. E quando começa a pregar com sabedoria e inteligência, chama a atenção de todos aqui na terra, da humanidade. As pessoas ficam admiradas, como é que pode um jovem ter essa sabedoria? Às vezes as pessoas até mais manjos, mais velhos, pregadores mais velhos, não conseguem, queridos. Não consegue se equiparar a um pregador bem jovem, mas que se dedica ao estudo da palavra de Deus. E quando começa a abrir a sua boca com sabedoria, com inteligência, trazendo uma interpretação, o conhecimento da Bíblia Sagrada, de uma forma que as pessoas ficam admiradas. Como é que pode um jovem ter um conhecimento desse? E Deus capacita o jovem, queridos. Só basta você desejar, no seu coração buscar a sabedoria de Deus. Ele vai lhe conceder sabedoria do alto. E você vai ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. E os mais velhos vão ficar admirados. Os mais velhos vão ficar admirados. Como é que pode um jovem, com essa sabedoria e inteligência aqui na terra, pegando o evangelho, as pessoas vão ficar espantadas. E no quarto desse jovem, eu fui ver o acervo, queridos, de livros que ele tinha no seu quarto, para estudar, se dedicar ao estudo da palavra de Deus. É assim que acontece na vida do jovem, quando ele se dedica ao estudo, ao conhecimento do evangelho, ele começa agora a ter uma sabedoria, um conhecimento do evangelho, e as vidas recebe ali a mensagem de Deus através de uns simples jovens que estão sendo usados por Deus aqui na terra, para proclamar as boas novas de salvação. Seja assim também, como este jovem ali, ficou conhecido no Brasil inteiro, Mário Salles. Pode entrar na internet ali, coloca ali no YouTube, Mário Salles, pregador, 25 anos de idade, mas já era conhecido quase em todo o Brasil. Em todo o Brasil já era pastor, 25 anos de idade. 25 anos de idade, mas com conhecimento de uma pessoa de muitas e demais.